paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Pastora tá passando aqui. Eu estava vendo algumas fotos e Deus me fez lembrar de algo que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, que é sobre a vontade soberana de Deus e os propósitos de Deus para mim e para a tua vida. E algo que Deus falou no meu coração, e eu quero para que não fique só no meu testemunho. A pastora quer compartilhar algo com vocês que me aconteceu e eu tenho certeza que tem direcionamento certo para esse testemunho. E eu gosto sempre da palavra, né? Porque ela nos fortalece. Mas vamos lá. 2 Pedro capítulo 1:10 diz assim: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão. Pastor, o que isso tem a ver com o que a pastora vai falar sobre o seu testemunho? Deixa eu te dizer algo nesta manhã, louvado seja Deus. Como os planos do Senhor, eles são perfeitos, né? Eu estava olhando uma foto, eu estava num hotel, quando eu era executiva de uma empresa, uma multinacional, e eu estava lembrando como Deus agiu de uma forma perfeita na minha vida. Nesta área que eu me converti com os 12 anos de idade. Aos 12 anos eu fui batizada com o Espírito Santo. Vou resumir, porque eu não vou te contar o testemunho toda essa parte, só para você entender o que Deus vai falar com você nesta manhã. E aí, aos 14 anos de idade, eu já fazia missões. Aos 15 anos, eu sempre fui uma garota muito sonhadora. Eu sempre sonhei em ser independente, em ter a minha vida profissional, em ter a minha vida, em consolidar alguns sonhos. E eu sempre trabalhei com data, com tempo, e eu era muito madura, apesar da minha idade de 15 anos, eu era muito madura. Só que eu quis viver os meus sonhos, sair da presença de Deus. Aos 17 anos, o Senhor me trouxe de volta. Eu fui fazer missões de novo, que eu sempre fiz missões, evangelizar em casa, ir para o campo missionário, sempre foi assim. Esse foi o meu chamado desde os 12 anos de idade, é uma obra que eu amo demais, amo de paixão, glória a Deus por isso. Deus é bom, fiel e justo, só que eu queria ser advogada, queria ser uma mulher bem resolvida e bem sucedida, fazer missões e ajudar o próximo. Esse era o meu sonho. E aí, aos 18 anos de idade, fui fazer direito, primeiro 6 semestres, e nesse primeiro semestre, eu consegui o meu primeiro emprego. Olha só o que Deus fez. Meu primeiro emprego com 18 anos de idade, pedi num escritório de advocacia, só que eu descobri que eu não nasci para aquilo, porque existem determinadas coisas que eu não estava apta a fazer pelo aquilo que eu acreditava. Eu sou uma pessoa extremamente transparente, eu não gosto de defender aquilo que eu não acredito, então a partir daí não servia para mim, e eu me descobri na área comercial. Aos 21 anos eu já era gerente de uma empresa, aos 24 anos eu já comecei a minha carreira para valer, realmente aos 23 anos, entrei numa multinacional, louvado seja Deus. Deus, ele foi fazendo uma grande obra na minha vida. Depois disso, eu comecei a ser uma pessoa bem sucedida, dizendo, dentro do que eu fazia. Então, eu comecei a ter um salário que eu imaginava, e eu falei, Senhor, aos 33 anos, eu quero ganhar X, e Deus me chamando para o ministério. Só que eu sempre disse para o Senhor, deixa eu realizar os meus sonhos, mas aos 33 anos eu vou ganhar X. Aos 33 anos, eu vou resumir, porque eu não vou entrar em detalhes hoje, porque a mensagem você vai entender. Aos 33 anos, Deus, ele permitiu que eu vivenciasse aquele sonho de ganhar aquela quantia que eu falei que eu ganharia aos 15 anos de idade, trabalhando na minha área. E eu tinha um desejo, eu quero ser a diretora de uma grande empresa, eu quero ser diretora de uma empresa, eu quero ser executiva, eu quero ser bem sucedida. Viajei muito esse Brasil todo fazendo negócios, e olha só que coisa interessante, aos 33 anos Deus me permitiu viver aquilo que eu havia dito para o Senhor que eu viveria, que era aquela quantia que eu ia ganhar. Só que aos 33 anos o Senhor disse, agora eu vou te chamar para aquilo que eu quero contigo. E eu sempre trabalhei na obra missionária. Chegou um tempo da minha vida que Deus cortou por um ano meu ministério para me levar a um campo missionário, dependendo 100% dele. Porque antes de Deus enviar, ele prepara, irmãos. Antes de Deus você ter algumas coisas na sua vida, ele vai nos preparando para tal coisa. Ele vai nos capacitando, ele vai nos fazendo viver experiências, ele vai nos fazendo... Eu sempre digo, Deus não castiga, ele nos prepara. Ele prepara para depois enviar, ele nos dá graça para depois enviar. E foi assim que
foi na minha vida, louvado seja Deus. Passei grandes experiências de chegar dias das pessoas rirem da minha vontade, do meu sonho de viver este projeto. As pessoas diziam, você sonha muito alto, e eu me vejo muito em José, porque eu era muito sonhadora, sempre fui. Hoje eu sou sonhadora, mas quero viver os sonhos de Deus para minha vida. Mas aquilo me ensinou muito. E aí o que acontece? Com 33 anos, nesse intervalo aí dos 15 aos 33 anos, algumas pessoas quis me consagrar missionária. Eu nunca quis, porque eu sempre disse para o Senhor, quando chegar a hora certa, o Senhor vai me consagrar, porque eu sabia que não é brincadeira. Consagração a ser missionária diante do céu e do inferno é algo muito sério. E eu disse, Deus, eu não quero. Até que um dia apareceu uma oportunidade numa igreja, e a irmã, a pastora responsável, veio conversar comigo. Eu disse, minha irmã, eu vou conversar com Deus, se Deus me autorizar, assim será, e Deus vai me dar um sonho. Este sonho era, ele vinha, eu disse, Senhor, eu quero ter o sonho da seguinte forma. Entenda, irmãos, esse testemunho tem endereço forte, tem endereço certo, desculpa. E aí eu disse, Senhor, me dá um sonho. Aí o Senhor falou assim, eu falei, Senhor, eu quero que, se for da tua vontade, chegou o tempo do Senhor me ungir, eu quero ter o seguinte sonho, que o Senhor pegue algo no altar e venha e coloque sobre a minha cabeça derramando, como sinal que o Senhor chegou o tempo. Naquela mesma noite, Deus estava tanto na vida daquela mulher, que realmente Deus usou muito ela de forma tremenda. E aí eu tive o sonho, vinha uma mão muito grande e colocava algo sobre a minha cabeça e descia-se a unção. E eu disse, chegou o tempo. Aí Deus me ungiu aos 33 anos, aí começou a minha história, aí o negócio começou a mudar, louvado seja Deus, e o Senhor dizendo, não adianta, eu te quero no ministério, e eu, não, eu quero a minha vida executiva, abrir mão de ganhar aquilo que eu gostaria, que eu ganharia, para mim fazer qualquer coisa, para mim continuar a minha carreira, e o Senhor dizendo, o meu sonho é maior que o seu, a minha vontade é maior que a sua, louvado seja Deus, e eu dizendo, não Senhor, aí eu entrava numa empresa, Deus prosperava, de repente Deus dizia assim, chegou, acabou, e Ele me avisava, eu dizia, não, Senhor, como pode o Senhor fazer isso comigo? Só que era porque o Senhor estava me chamando para aquilo que Ele tinha na minha vida. E eu disse para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, faz a tua vontade. A partir daquele dia, meu irmão, minha irmã, o Senhor começou a ampliar tudo na minha vida, no meu casamento, no meu ministério, naquilo que eu desejava, naquilo que eu sonhava. E eu falei, Senhor, estou nas tuas mãos, abro mão de tudo que o Senhor até aqui eu vivenciei, mas agora faz a tua obra na minha vida. Eu já tinha vivido milagre de vida, de estar morta, Deus me trazer a vida. Eu já tinha vivido, que vocês uns dias vão saber dessa história, eu tinha vivido um momento onde eu tinha tudo e Deus me tirou tudo. Eu já tinha vivido todo um processo que o Senhor já tinha permitido eu viver. Só que agora o Senhor chegou o tempo de Ele me chamar e me colocar na posição que Ele queria. Eu disse, Senhor, abro mão de tudo isso, então eu vou te servir. Irmãos, a partir daquele momento, louvado seja Deus, a partir daquele momento que o Senhor me chamou, eu lembro muito de um chamado de fé de Abraão, eu lembro muito do chamado, da responsabilidade de Josué, assumir a posição de Moisés, eu lembro muito de Débora, aquela mulher que foi chamada no meio de uma sociedade que era preconceituosa, cheia de homens, no meio de juízes, e Deus encontra Débora, Deus nos dá um grande ensinamento ali. Eu lembro muito da coragem, da ousadia daquela mulher, e eu lembro muito da fé de Abraão, e eu lembro muito de Josué, dele ter, louvado seja Deus, de ter responsabilidade de assumir o chamado. Então nesta manhã, o que eu quero dizer para você? Deus me consagra missionária depois de 16 anos de obra missionária. Não foi assim não, foi de 16 anos de experiência, trabalhando. Uma hora eu estava fazendo aquilo, essa é a grande verdade, porque nós achamos que nós servimos a Deus indo para a igreja, nós servimos a Deus apenas estando fazendo, não, meu irmão, o chamado de Deus na nossa vida, primeiro é para ser servo, depois Ele vai dizer qual o propósito que Ele tem na minha e na tua vida. E aí eu fui entender, porque eu achava que eu ia para a igreja, eu fazia obra, mas eu ainda tinha algumas coisas para Deus trabalhar, sabe, lapidar em mim. E foi assim que o Senhor foi me ensinando, experiência de vida e morte, de solidão, tristeza, angústia, sozinha, fome, sede. Enfim, eu vivenciei tudo isso, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Mas uma coisa eu tinha certeza,
Louvado seja Deus, que os planos do Senhor iam se cumprir na minha vida. Não tinha para onde eu ir. Até um determinado dia que Deus disse para mim, Ele usa um profeta, eu disse, não vou mais fazer a vontade de Deus, não vou mais fazer, não vou mais trabalhar na obra, porque é muita perseguição, é muita pessoas apontando, porque para fato de eu ser mulher, e Deus me deu autoridade, Deus me deu alguns dons, e estes dons me custaram muito caro. As pessoas não sabem o quanto nós pagamos o preço, louvado seja Deus. E um dia, a pastora Valéria, minha testemunha, ela está, vocês podem perguntar para ela está aí no Facebook. A pastora Valéria, eu cheguei e disse, pastora Valéria, eu não vou mais ser líder de jovens, não vou mais fazer missões, porque estão dizendo, olha o que estão me perseguindo, estão falando. Ela disse para mim, irmã Meire, não faça isso, porque eu vejo a obra linda. E eu disse, não, minha irmã, não faço. Uma semana depois, Deus fala comigo e diz, eu vou te tirar desta terra se tu não me obedecer, porque o teu chamado é grande e eu não vou te perder. E eu disse para ela, ela ficou com medo, porque Deus na época, enfim, pela misericórdia de Deus, Deus sempre me usou e isso se cumpria. E ela olhou para mim, começou a chorar, disse, pelo amor de Deus, volta para o Senhor. Eu disse, para fazer a obra, eu disse, não, eu vou para a igreja, eu vou fazer tudo certo, mas eu não vou fazer a obra, porque eu não aguento essas perseguições, eu não aguento, só porque eu sou bem vestida, só por causa disso. E eu comecei a falar, só por causa da minha condição, não vou. E aí o que acontece? E eu disse para ela ainda, eu não quero que nenhum profeta chegue perto de mim, porque se chegar perto de mim eu fujo dele. E aí passam-se 22 dias, ela fala para mim, vamos na casa de alguém comigo? Eu disse, não vou, tem crente lá? Ela falou assim, não tem. Eu falei, então eu vou, só que eu vou ficar no carro, porque vai que algum crente chega. Eu não queria conversa com ninguém. E aí eu fiquei dentro do carro. Ela entra para entregar algo para essa mulher. Quando ela sai, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Quando ela sai, ela diz assim, vem aqui tomar um café. Eu olhei para a cara dela, falei assim, e ela disse, vem, porque essa tadinha, ela é humilde, ela vai ficar chateada achando que você não quer vir. Aí eu fui. Quando eu entrei na casa dela, eu falei, Jesus, vamos minha irmã, vamos tomar café em pé mesmo que eu quero ir embora. Quando eu tô saindo, entra um profeta e olha para mim e diz, ei, espera só um pouquinho. Eu disse, Valéria, vamos embora agora. Ele olha para mim e diz, não vai, sabe por quê? Porque eu tenho um recado de Deus para você. Eu olhei para ele e disse, eu não acredito. Nossa, como eu tô com raiva de profeta. Eu não queria ouvir a voz de Deus. Eu não queria ouvir. Porque eu tinha dito que eu não ia fazer a obra. Ele vai, chega até mim e diz, você está se preocupando com homem? Você está preocupando com a opinião de homem? Eu te disse que, há alguns dias atrás, eu te disse que te retiraria da terra. Mas a tua cova, oh, louvado seja Deus, já está aberta e tu sabe que eu falei contigo. Olha só que Deus falou comigo através daquele homem que nunca tinha me visto na vida. Ele vai e vira para mim e diz assim, você disse que não ia fazer por causa das perseguições, por causa das acusações, por causa do homem, por causa disso e daquilo, mas Deus tem um chamado na tua vida e esse chamado vai se cumprir, e Deus manda te dizer que você tem um mês para mudar a tua posição. Eu disse, meu Deus do céu. E a minha amiga, a Valéria, que estava comigo, começou a chorar. E falou para minha amiga, pelo amor de Deus, volta, porque Deus fala com você, esse homem nunca te viu, olha o que ele está dizendo. Eu disse, tá bom, Valéria, eu vou pensar. Olha só o que Deus faz. Aí eu fui, peguei o carro e fui embora. Naquela semana o Senhor falou comigo de forma tremenda. Ele disse, e aí, o que você vai fazer? E o homem tinha dito o seguinte, vai um mês. Olha só o que o homem disse, em um mês, se você não voltar, você vai descer a sepultura. Eu disse, tá bom. Eu vou, e eu brigando dentro do carro. Eu falei pra você que eu não queria saber de profeta. Eu falei pra você que eu não queria ver ninguém. E ela virou pra mim e disse assim, oi amiga, pelo amor de Deus, volta pro Senhor. Não é possível, volta a fazer a obra. Eu disse, tá bom, eu vou pensar. Naquela semana eu disse, Senhor, tá bom, eu vou fazer tua obra. E continuei a obra. Quando deu um mês, eu estava no meio da rua. Uma mulher chega pra mim e diz, moça, há um mês atrás Deus usou alguém para falar contigo. A mulher nunca me viu. E diz que a tua cova estava aberta, mas o Senhor fechou porque você, louvado seja Deus, você tomou posição. E Ele manda te dizer que grande será a obra. Vai ter muitos que vão te apontar, muitos vão te perseguir por causa da tua aparência, da tua forma de ser. Mas não recua. Eu olhei para aquela mulher e disse, irmã, ninguém me tira mais dessa posição que eu estou, porque agora eu tive verdadeiramente um encontro com o Senhor. Louvado seja Deus. Pastora Valéria é minha testemunha. Aí passa-se os anos, louvado seja Deus. Deus me coloca na posição como missionária. Eu disse, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Agora eu não tenho a posição de executiva, estou dependente do meu marido. E agora, Jesus, o que eu vou fazer? Eu não sei ganhar dinheiro com a obra de Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Como é que isso vai
acontecer? Como é que eu vou ser suprida? Irmão, sou transparente. Não fique assustado com o que eu vou dizer. Eu gosto de viver bem, de ter uma condição boa de vida. Eu gosto de comprar as coisas que eu tenho vontade. Só que o Senhor disse agora, você vai depender de mim. Eu disse, sim, Senhor Jesus, o Senhor faça a tua obra. Deus trabalha na vida do meu esposo ainda mais. E o Senhor foi me dando graça. E irmãos, neste intervalo que eu disse para o Senhor, Senhor, trabalha na minha vida. Eu quero executar o teu chamado. Aí Deus levanta alguém e diz, eu vou te dar ovelhas. Tem um grande povo te esperando. Eu disse, eu não aceito. Não aceito. Não aceito. Já basta missões que eu já faço. Eu sou missionária. Não precisa disso. Eu não quero isso. Aí, olha só o que Deus faz. Naquela semana, Deus vai me dar um sonho. E no sonho, irmãos, estou te contando isso diante de Deus, para honra e glória dele. Mas tem gente aqui que está ouvindo, que está entendendo o que Deus está falando. Naquela semana, Deus me dá um sonho. Um sonho. E o sonho é o seguinte, meu marido chegava com uma grande joia para me dar, coisa que era algo assim sobrenatural que a gente nem tem condições de ter. E ele chegava para mim dar essa joia. E eu dizia, meu Deus, como é que você conseguiu comprar isso? Isso não existe. Aí ele virava para mim, eu te trouxe um presente. Aí uma voz linda chegava aqui e dizia, minha filha, olha o que eu tenho para ti. Eu olhava para a caixinha, tinha um anel com brilhante. Eu olhava para o outro, tinha uma caixa com uma placa escrito Projeto Oração e Semente, Missões e Amor. Eu olhei aquilo, eu disse, Deus. Aí eu olhava assim e dizia, mas olha que lindo esse anel. Mas aí ele dizia, você sabe que eu estou te entregando um presente que não tem valor. E eu olhava aquilo, pegava a caixinha, olhava para o meu marido e dizia, lamento, mas eu prefiro ele. E eu pegava a caixinha na minha mão. E aí eu fui e disse, meu Deus, o que é? Deus me deu um logotipo, Deus me deu, irmãos, Deus me deu um nome, Deus me deu assim, mas foi algo tremendo. Aí eu disse, Deus, o que eu vou fazer com isso? Aí Deus prepara uma oportunidade de eu iniciar a oração em semente. Aí eu começo a trabalhar e aí começa a ter alguns problemas. E eu disse, ué, Deus, o que o Senhor está querendo comigo? O Senhor disse, antes disso, eu tenho outro chamado para você. Eu disse, mas eu não aceito. Eu não aceito ir para a igreja. Meu trabalho é missões, eu amo obra social. Quando eu era pequena, minha mãe dizia lá na fazenda do meu pai, lá na fazenda que meu pai morava, ela disse que eu tirava minhas roupas e dava para as crianças que não tinha. Eu tirava minhas roupas e dava. Eu chegava na casa da minha mãe, eu via alguém com fome, eu tirava e ia lá entregar. Porque eu era assim, eu dava minhas bonecas, minha mãe tinha que esconder. Porque eu sempre amei obra social, eu sempre amei ajudar. E daí, quando chega esse tempo, eu disse, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Olha só, meu irmão, o que Deus tem para mim e para você. Aí chega um dia, eu disse, Deus, eu não aceito esse novo chamado do Senhor na minha vida. Não aceito. Aí Deus me leva. Aí eu olhei pro meu marido e ele olhou para mim e disse, por que você tá triste uma semana? Eu não sou de comentar nada. Eu não sou de falar nada. Eu sou de ficar quieta. E aí meu marido virou para mim e disse, por que você tá triste? Eu falei assim, não, tá tudo bem, não tem nada. E eu fiquei uma semana preocupada, porque eu tinha recebido um chamado de Deus. Aí meu marido virou para mim e disse, vamos pegar o carro e vamos dar uma volta na estrada? Porque eu sei que quando você pega a estrada, você chora, você fala com Deus e tudo muda. Eu falei, vamos. Só que quando eu ia saindo, o Senhor disse assim para mim, louvado seja Deus, pega a tua Bíblia e vai bem arrumada. Eu disse, aí meu marido olhou para mim e disse, minha filha, nós vamos para a estrada, você não vai parar em lugar nenhum, nós vamos dar uma volta. Eu falei, sim, mas eu vou levar a Bíblia porque Deus mandou, e eu também não estou entendendo. Aí ele falou assim, tá bom, e eu preguei uma Bíblia grande que eu tenho, e pus ela aqui, pus dentro do carro. Aí ele falou, mas como é que você vai arrumada desse jeito para a estrada? Eu falei assim, ué, Deus mandou e assim eu vou assim. Aí ele olhou para mim e disse, essas coisas de doido sua. Ele brincou comigo. E nós pegamos a estrada. O nosso destino era pegar a estrada e voltar. Não tinha muito para ir. Aí ele chega num determinado local aqui que eu não vou ficar mencionando. Ele chegou, ele olhou para mim e disse, Meire, por que você tá assim? Fala para mim. Eu falei, sabe por quê? Porque agora eu preciso dar um passo maior no meu ministério e eu não tô aceitando. Porque você sabe como eu levo a sério, eu não posso. Eu já sou perseguida assim, imagina de outra forma. E ele olhou para mim e disse assim para mim, eu te entendo. Eu falei, sabe por quê? O primeiro ministério é a família. Eu tenho que responder a Deus pela minha família a partir de agora. É hora de eu começar, algo que uma decisão de um chamado, não é um chamado para minha vida, é um chamado
chamado para a minha geração. Então todos serão abençoados ou eu posso amaldiçoar todos. A responsabilidade é muito grande. E eu tenho responsabilidades com a sua vida, com a nossa casa, com a minha família. Porque eu tenho essa responsabilidade. Eu sou coluna no meio da minha família. Eu não posso tomar a decisão errada. Ele olhou para mim e disse, eu te entendo. Grande, ainda mais como você leva muito a sério, é muito complicado isso. Eu disse, é muito complicado mesmo. E ali eu disse para ele, eu já estou ajudando a obra social, eu já estou fazendo missões, para que dar um passo maior agora? Ele olhou para mim e disse, eu te entendo, louvado seja Deus, eu entendo você completamente. Aí eu falei para ele, fiquei quieta, peguei a Bíblia e deixei. Aí eu fui e pegou a estrada. Chegou um determinado momento, isso eu vou citar. Eu disse, nossa, mas você está muito longe. Aí, presta bem atenção como Deus tem os projetos dele, irmão. Naquela época que teve aquela doença, que daquele mosquito, que tudo que a gente não podia chegar perto do... acho que foi um ano retrasado, eu não lembro mais. Eu sei que foi nessa época. Em 2012, meu marido passou em frente de uma igrejinha em Campos do Jordão. Assembleia de Deus, acho que é Missões. Esse pastor é uma bênção, irmãos. Se um dia é central, é Assembleia de Deus Central em Campos do Jordão. E era uma igreja pequenininha na época, em 2012. Ele olhou para mim e disse, um dia eu vou te trazer nessa igrejinha. Aí eu olhei para ele e falei, entendi, tá certo. E nessa época meu marido não queria entrar muito em igreja evangélica. Olha só o trabalhar de Deus. Eu olhei para ele e falei, tá certo, meu amor, eu acredito que você vai entrar nessa igreja comigo. Uma igreja pequenininha, nós estávamos dando uma volta em Campos do Jordão. Aí olha só, olha o que Deus faz, como Deus é tremendo, louvado seja Deus. Aí, voltando para a história. Aí ele olha para mim e diz assim, eu falei, onde é que você tá indo? Ele falou, tô indo para Campo do Jordão. Eu disse, Campo do Jordão? Hoje como assim? Ele falou assim, nós não ia só dar uma volta. Ele falou, vou te levar naquela igrejinha de 2012. Isso tem 2 anos atrás. Ele falou isso pra mim. Eu vou te levar, lembra daquela igrejinha de 2012? Eu falei, lembro. Aí ele pegou e falou pra mim assim, pois é, eu vou te levar lá. Eu falei, meu Deus do céu, o que o senhor está querendo fazer? Cheguei lá, a igreja, quando nós fomos lá, a igreja já tinha sido reformada, estava grande, estava arrumada. Aí ele falou assim, só que tem um problema, nós não vamos vir não, porque aqui tem muito mato ao redor. Nós vamos em outra igreja aqui em Campo do Jordão. Irmão, presta atenção no que Deus fez. Aí eu peguei e falei assim, tá bom, só que aquilo me entristeceu, eu não sou de questionar. Aquilo me entristeceu muito, eu disse, mas não era aqui que você ia me trazer? Mas eu não falei nada. Fomos almoçar, ele falou, vamos numa igreja que tem ali. Eu falei, vamos. Chegou lá, a igreja tinha mudado de lugar. Ele falou, vamos na outra. Eu falei, vamos. Aí a igreja tinha mudado de lugar. Eu falei, Jesus, eu sei que ele falou que em 2012 ele me levaria. Nós estamos agora quase era 2019. 2019. Senhor, ele precisa, se é do Senhor, o Senhor vai me fazer levar, ele vai me levar até essa igreja. E olha só que interessante, eu falei isso de boca fechada, isso em pensamento. Aí ele pegou, virou a avenida assim, ele virando para a esquerda, ele ia para uma igreja. Ele virando para a direita, ele ia para a igrejinha de 2012. Olha que interessante como Deus fez. Aí ele vai, quando chega na avenida, ele vira pro lado direito. Eu disse, pra onde você vai? Ele falou, tô indo na igrejinha que eu te prometi que te levaria. Eu falei, meu Deus. Eu falei, Deus quer falar comigo. Aí nós entramos no estacionamento. Irmãos, pensa num constrangimento. A pastora toda arrumada, dizendo, eu não tava de saião, eu tava numa calça jeans com um terno normal, eu tava normal. Mas porém, quando eu desço do carro, as irmãs com saião, com blusão, com coque, e a pastora Meire, missionária Meire, toda arrumada, eu olhei aquilo, eu disse, meu Deus. Aí eu peguei a Bíblia. Aí eu olhei para a Bíblia, peguei a Bíblia, coloquei aqui e entrei dentro da igreja. As irmãs, a paz do Senhor, meio tímido, e eu entrei. Irmãos, isso era 9, quando terminou o culto, Deus falou comigo o culto inteiro, através do louvor, através da palavra. Olha só o que Deus faz, irmão, quando Deus tem um plano na vida de alguém. Aí eu terminou o culto, eu disse, amor, vamos embora. O pastor olhou assim e disse, vem aqui. Eu falei, pastor, estou voltando a 150 quilômetros para São Paulo. O senhor, ele olhou para mim e disse, Jeremias. Eu olhei para ele assim, e meu esposo olhou para mim e disse, tu disseste que não queria dar um passo maior na obra. Tu disseste que não queria fazer aquilo que eu ordenei, porque tu já ajuda muitas pessoas, e porque tu faz a obra, tu leva a palavra, só que Deus quer um passo maior na tua vida, e Ele manda te dizer que não quer você alimentando sua boca com comida não, com roupa não, Ele quer muito mais que isso na tua vida, e Ele te chamou para esse ministério. Deus tem uma obra com você sim, e não é para você recuar. Muitos se levantarão, muitos querão te perseguir, mas Ele é o Senhor, que Ele manda te
te dizer que sobre esta palavra, Ele está dizendo para você, é para você aceitar o chamado, é para você fazer a obra, e não importa quem se levanta, não importa quem vai te perseguir, porque os teus perseguidores, o Senhor pegará um por um, o Senhor é contigo, não é para você desistir. Olha para o meu esposo e diz, não é para você ajudar só ela no que você está fazendo, não. Ele olha para o pastor e diz, não, pastor, ele falou assim, olha, o Senhor quer muito mais de você, Deus quer dela ajudando muitas pessoas. Meu marido olha para ele e diz, ficou assustado porque ele não tinha ouvido a nossa conversa no carro, ele nunca tinha visto nós dois, ele não sabia o meu pensamento, só tinha um que sabia, meu Senhor, louvado seja Deus. E este homem olha para ele e diz assim, lá em Campos do Jordão, acho que é a Assembleia de Deus Central, o pastor, ele olha para meu marido e diz assim, olha, irmão, você tem que apoiar ela e ajudar ela, e ela não é para ficar só alimentando aquilo que você disse para ela. Irmãos, foi algo tão tremendo que eu queria me jogar no chão, porque eu falei, meu Deus do céu, eu falei, Senhor, como é que pode? Eu saí da minha casa para dar uma volta, eu estou dentro de uma igreja que foi dita que eu viria em 2012, eu estou diante de um homem que não sabia o que eu estava vivenciando, ninguém sabia, e ele está dizendo para mim, ele ainda vira para mim e diz assim, eu vou contar um pouquinho da tua vida. Ele falou assim para mim, você era para ter muito, muito mais do que você tem hoje, você largou por causa da obra de Deus, e começou a contar a minha história de vida, e eu comecei a chorar, me lancei no chão, louvado seja Deus. Eu disse, Deus, como tu és fiel e poderoso, e os teus planos, teus projetos, teus sonhos são maiores que os nossos. E eu quero te dizer nesse dia de hoje, já me perseguiram, já apontaram, mas não acham nada. Sabe por quê? Porque o meu Deus, Ele que nos justifica, Ele que nos dá a vitória, Ele que nos faz andar por caminhos maiores. E eu quero dizer uma coisa para você, a partir daquele dia, muitas coisas o Senhor fez, coisas tremendas o Senhor faz, e quem está perto de mim sabe a glória que Deus tem manifestado no nosso ministério, o que Deus tem feito. E Deus fez com que esse projeto Oração em Semente com 5 pessoas prosperasse de uma forma. E aí, meu irmão, eu não fico aí pedindo para um para outro, não. Quando eu preciso de água, eu falo com vocês, ou meu marido, ou a pessoas próximas, e as pessoas têm disponibilidade de ajudar. Só que Deus vem falando do ministério, que eu não sei quando isso vai se cumprir, dizendo, assumir essa posição. Mas eu quero dizer para você, não tem corrupção, não tem na igreja por trás, não tem ninguém, é eu e 5, 6 pessoas que têm coragem, que têm amor à obra, que se disponibiliza para a obra, e o Senhor tem me sustentado particularmente. E eu quero te dizer uma coisa, hoje eu tenho muito mais, e Deus sabe o que eu estou dizendo, do que eu tinha quando eu ganhava aquele salário absurdo, e que dava para sustentar bastante gente. E eu quero dizer para você, louvado seja Deus, pastora, eu tenho um chamado. Ei, meu irmão, chamados é diferente. Uns são chamados para doutores, outros para apóstolos, outros para missionários, outros. Não importa o que Deus te chamou. Se você tem um sonho, se você tem uma vontade de assumir este sonho, eu quero dizer para você, se Deus estiver neste sonho, nada vai impedir. Eu vivi o sonho da minha vida pessoal, que era uma conquista minha pessoal. Senhor, 33 anos eu quero estar nesta posição. Deus me deu o cargo que eu pedi, Deus me deu o salário que eu desejei, só que aí depois eu fui viver os sonhos que Ele tinha para mim. Então eu quero dizer para você, louvado seja Deus, não importa aonde você está ouvindo essa mensagem, Abraão, ele abre, Deus fala, Abraão, sai da tua terra, vai para uma terra que eu vou te preparar. Irmão, isso é propósito e promessa de Deus, isso quer dizer fé, isso quer dizer confiança naquilo que ele está sentindo, que ele optou para viver. Aí ele olha para Josué, diz, Josué, assume a responsabilidade de Moisés, pega esse povo, leva eles à terra prometida, vai adiante, Josué. Isso quer dizer responsabilidade. Eu olho para Débora, no meio de um povo preconceituoso, de um tempo difícil, Deus levanta aquela mulher, louvado seja Deus, no meio daquela, e as pessoas hoje estão preocupadas se é homem, se é mulher, se faz, se não faz. Meu irmão, para com isso, não é tempo para isso, é tempo para mim, para você pregar a palavra e ganhar vidas para o reino de Deus. É tempo de eu e você amar ao próximo. Se Deus te chamou para ser doutor, médico,
médico, seja o melhor médico. Se Deus te chamou para ser professora, seja a melhor professora. Se Deus te chamou para ser uma auxiliar de uma casa, seja a melhor. Se Deus te chamou para ser, não importa. Se Deus te chamou para ser missionária, não importa. Se Ele te chamou, eu não sei qual é o teu chamado, mas execute o chamado. Não adianta só você ser consagrado, não adianta você só ser separado. Execute-o, porque é aí que vem os milagres de Deus para mim e para a tua vida. Louvado seja Deus. Então nesta manhã eu quero te dizer que você, às vezes eu olho para Deus e eu falo, Senhor, eu choro, irmãos, e eu choro, a maioria das vezes é de alegria, por entender que Ele me tira de uma posição no qual eu tinha tudo, e Ele me coloca no seu chamado. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele olha, e eu vejo Deus numa coisa muito interessante na palavra de Deus. Ele me tira e Ele me dá em dobro tudo que eu tinha. Como? Pastora Meire, como? Isso é Deus. Deu orar e o Senhor enviar. Deu orar e o Senhor providenciar. Deu orar e Ele dizer para mim, minha filha, eu não sou fiel, não sou. Ah, pastora, essa história é muito bonita. Mas deixa eu te dizer uma coisa, louvado seja Deus. Você não sabe o que a pastora passou. Você não sabe o que eu vivenciei. Você não sabe que eu fiquei sozinha muitos anos da minha vida. Que eu passei necessidade tendo dinheiro ao meu redor. Eu passei solidão, não tinha ninguém. E eu nunca fui atrás de ninguém para pedir nada, nem pastor, ninguém. Deus mandava. Quantas vezes eu morando num apartamento lindo e não tinha nada na minha geladeira e eu fazendo a obra de domingo a domingo e eu dizia, Deus, o que é que eu vou comer hoje? Alguém me ligava e dizia, Meire, eu sei que você não precisa, mas vem almoçar comigo. Não sabia esta pessoa que não tinha nada dentro da minha geladeira. Quantas vezes eu doente, me arrastando dentro de um apartamento, não tinha ninguém para me socorrer. Pastora Meire, o que é isso? Deixa eu te dizer uma coisa, isso é algo que Deus, é experiência com Deus. Então não tem justificativa para mim, para você dizer, eu não aguento. Você aguenta. Eu passei por morte, passei por doença, solidão, humilhação, tristeza, angústia, fui provada com dinheiro. Louvado seja Deus. Quem conhece minha história, um dia vocês vão entender. No momento que eu menos tive na minha vida, o diabo preparou cilada para mim, ou Deus ou dinheiro, e eu preferi o Senhor, e eu não tinha nem onde colocar a minha cabeça. É muito fácil olhar para mim hoje, é muito fácil olhar para a minha história hoje, mas é como diz, tem uma música, um louvor aí que diz, quando as pessoas olham para a história de Davi, quando ele era aquele moço no meio, lá alimentando o leão, aliás, matando o leão, e depois, louvado seja Deus, a rei de Israel não sabe o que ele passou. Então é mais ou menos isso que eu quero dizer para você nesta noite. As marcas eu carrego, só que tem uma coisa, as experiências me fizeram maior, as experiências me fizeram melhor, as experiências me fizeram chegar mais perto de Deus, de eu orar e Ele responder, de eu falar com Ele e Ele me dar resposta, de alguém me perseguir e ter que vir pedir perdão depois porque vê aquilo que Deus tem agido, porque o poder é dele, a glória é dele. Só que Ele conhece o homem do coração. Ele não conhece aqui, mas Ele sabe o que está aqui no meu e no teu coração. Então nesta manhã assuma o teu chamado, não importa. Louvado seja Deus. Eu estava aqui deitada na minha cama vendo algumas fotos e eu toda de executiva, eu olhei assim e disse, que saudade dessa época. Eu falei, que saudade nada. Eu estou, graças a Deus, eu estou renovada pela promessa de Deus. Eu estou no caminho que Deus preparou para mim. Isso não tem preço. Então nesta manhã, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Não importa, eu ia em casa pregar o evangelho, fui líder de jovens, já organizei igreja, já preparei trabalhos ministeriais grandes, hoje eu estou na oração em semente, passei por todo um processo, mas estou aqui para dizer para você que valeu a pena viver os meus sonhos. Eu vivi o sonho que eu queria viver, só que o que Deus tinha para mim era maior. Então nesta manhã, louvado seja Deus, não coloque desculpa dizendo, eu não assumo o meu chamado, eu não vou fazer isso, eu não vou por causa disso. Não existe causa maior do que o propósito de Deus. E muitas das vezes Deus sabe o que eu estou dizendo, de pessoa chegar para mim e dizer, eu não vou entrar naquele meio de mato não, para buscar aquela pessoa não, já foi presbítero, pastor. Eu falei, o quê? Pois eu vou, vamos lá buscar, se tá lá, tá na mão do diabo, vamos lá resgatar. Entrei em muitos lugares que você nem imagina, sabe por quê? Por causa do amor que Deus impulsionou em mim, não foi porque eu precisava, não é porque eu quero, foi porque Ele escolheu a mim e a você. Então deixa eu te dizer uma coisa nesta manhã, louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes eu fui
fazer a obra e não sabia o que eu ia comer no final do dia. Quantas vezes eu fui fazer a obra e eu não sabia o que ia acontecer no dia seguinte, nem o café da manhã. E eu quero te dizer que diante do Senhor Jesus, 1 ano e meio, eu vivia assim, todos os dias eu tinha um melhor. Sabe por quê? As pessoas ligavam confundidas dizendo, eu preciso tomar um café da manhã com você, porque eu preciso conversar com você, eu estou com um problema e eu preciso da sua opinião. Mas eu vou te dizendo, não aceito que você pague. E eu dizia, para mim não ficar feio, eu dizia assim, na minha cabeça, eu falava assim, não, eu que vou pagar. E a pessoa dizia, não senhora, eu sei que você pode, mas eu que vou pagar. Detalhe, eu não tinha 10 centavos. Era tudo aparência, era um apartamento bonito, era tudo aparência, louvado seja Deus. Só que eu e Deus sabia. Minha família perguntava, tá tudo bem? Eu, tá tudo bem. A minha família tinha condições de me ajudar de qualquer forma, porque eles têm condições. E eu não falei nada pra ninguém, sozinha, passei. E Deus disse, vai ser eu e você, vai ser eu e você, e eu vou me revelar a você. Existem dias, quem sabe meu testemunho de perto e sabe dessa história, de eu olhar pra uma irmã e dizer assim, olha que vestido lindo, eu tinha um closet, eu tinha muita roupa, agora Senhor, para mim comprar a roupa eu tenho que esperar. E no outro dia alguém ligar e dizer assim, ô Meire, missionária Meire, estou entrando em contato com você, porque Deus mandou eu não deixou eu dormir. Eu dizia, mas por que ele não deixou você dormir? Ele dizia assim, porque Deus mandou eu te levar no shopping. E eu dizia, irmão, eu estou contando isso diante do Deus da minha vida, pela minha salvação. E ele dizia assim para mim, ô Meire, eu não dormi, eu preciso te levar no shopping. E eu dizia assim, para quê? Ele falou assim, eu sei que você não precisa, talvez nem seja Deus que está falando comigo. Aí eu dizia assim, meu irmão, se foi Deus, vamos lá. Eu não falava nada, nunca falei nada. Chegava lá o vestido de uma loja exclusiva, tá lá. E eu olhar e dizer, aí eu começar a chorar, e ele olhar para mim e dizer, por que você está chorando? Eu falei, porque o meu Deus é fiel, ele é poderoso. E a pessoa olhar para mim e dizer, pastora, ô missionária, tá aqui o vestido, escolhe o vestido que você quer. O que você quiser, pode escolher. E eu ir lá escolher e ele olhar para mim e dizer assim, eu tô até com vergonha e constrangido, você não precisa disso. Mas eu acho que foi Deus, porque eu não dormi. E eu olhava para ele, sorria e limpava a lágrima para ele não perceber, para a pessoa não perceber. Era um empresário e a esposa. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele dizia, questionava todo o tempo, não é possível que é Deus, você não precisa disso. Eu disse, meu irmão, às vezes Deus está querendo só me presentear, só isso. Mas eu não dizia o que eu estava passando, sabe por quê? Porque quando Deus sabe o que eu e você passa e nós temos vida com Deus, nós não precisamos falar, Ele envia, louvado seja Deus. Então não venha me dizer que a fome, que a solidão, que a doença, que a morte vai impedir de você chegar no propósito, porque na minha vida não impediu. Então eu não sou melhor que você, pelo contrário, talvez eu seja até pior que você, mas o meu Senhor, Ele é bondoso, misericordioso. Assuma a tua posição, assuma. O Senhor me batiza, o Senhor me dá dons, o Senhor me leva para circunstâncias que nem eu imaginava. Ei, pastor, irmãos, eu já pisei em lugares tão altos que às vezes eu olho e digo, como é que pode uma pessoa como eu? E eu não estou falando de riqueza não, estou falando de influência. E eu nunca falei aqui, sabe por quê? Porque é um tempo determinado para o meu testemunho. Mas eu quero te dizer nesta manhã, isso que eu estou te contando foi algo que aconteceu na minha vida, não foi na vida de ninguém, porque eu não vivo a experiência dos outros, eu vivo a minha experiência com Deus. Então nesta manhã, louvado seja o nome do Senhor, eu estou te entregando esse pequeno testemunho, dizendo, assuma o chamado. Como disse lá na passagem, nós precisamos assumir a vontade de Deus, independente da circunstância, porque Ele se responsabiliza por mim e pela tua vida. Então se você ouviu esse testemunho, se você se identificou, se você falar, pastora, esse testemunho, Deus não ia me acordar, desculpa, eu estava cansada, eu fui orando até mais tarde, e eu fui e falei assim, Senhor, o Senhor falou, levanta, eu comecei a escrever o que eu estava sentindo, que eu faço isso sempre, quando às vezes Deus me dá uma mensagem, eu começo a escrever, aí o Senhor falou, não é para você escrever, levanta e fala, porque tem alguém que precisa ouvir nesta manhã. Então eu não sei quem é, mas o Senhor está dizendo para mim e para você nesta manhã, não, louvado seja Deus, não desista do teu chamado, não desista do propósito de Deus, vai valer a pena. O meu sonho era abrir a África, um terreno lá. E eu disse para Deus, no meu ministério, eu disse, Deus, nunca que eu vou conseguir isso. Porque, Senhor, é improvável. Eu não confio em quase ninguém, porque a obra de Deus é algo sério, não pode estar na mão de qualquer um.
E aí Deus provém uma pessoa de confiança, de relação, conhecido. Deus que mora lá, que é de lá. E eu disse, Deus, e agora? Ela olha para mim e diz, pastor, eu dei entrada num terreno, eles rejeitaram. Eu disse, pois minha filha, pois agora você vai em nome de Jesus, por causa da oração em semente. Vai, porque Deus conhece o meu sonho, e Ele sabe a sinceridade do meu coração. Ela vai, nós ganhamos um terreno que cabe 3 campos de futebol, de tão grande que é. A única coisa que eu paguei foi a documentação, não paguei nada. Louvado seja Deus. Eu olho para aquilo e eu começo a chorar. A semana que nós fizemos o primeiro trabalho missionário, dizendo, ajudando as pessoas, levando a palavra de Deus lá, eu chorei na mesa, Deus sabe, Deus é minha testemunha. Eu estava na mesa do meu café da manhã, eu comecei a chorar, meu marido falou que você está chorando, eu falei, porque o meu Deus é fiel, Ele disse que esse tempo chegaria, Ele disse que Ele faria isso, e Ele disse que eu faria a primeira promessa que Deus fez. Ele disse assim para mim, que o primeiro país que o Oração em Semente ia pisar era a África, porque era o meu sonho. Irmãos, isso não tem preço, louvado seja Deus, isso não tem preço, louvado seja o nome do Senhor. Então não diga que há algo impossível para Deus. Quando eu e você, nós estamos diante da presença do Senhor, não há nada impossível para Deus. Então nesta manhã, louvado seja Deus, que Deus abençoe vocês. Isso não é nada do meu testemunho, mas é um pouquinho para você entender que Deus, quando Ele quer fazer na vida de alguém, quando Deus quer agir na vida de alguém, uma pessoa que não tem ninguém para apoiar, falando de gente grande, influente, eu só tinha Jesus, Ele me fez entrar aonde eu jamais imaginaria. Ei, irmão, são um terreno que tem 3, dá para mim construir a igreja, a escola missionária, que eu quero enviar missionários para lá e bancar esses missionários lá. Esse é o meu sonho, e um orfanato para cuidar de crianças. Esse é o meu sonho. E Deus, louvado seja Deus, Deus é tão lindo, louvado seja o nome do Senhor, que este ano se cumpriu tudo para a honra e glória do Senhor. E eu vou construir essa escola missionária. Quem tem vontade de ir para a África, quiser ficar em algum lugar, eu vou bancar e essa pessoa em nome de Jesus. Deus vai me dar condições. Eu não tenho hoje, mas Deus vai me dar. E eu sei que o Senhor é fiel e vai fazer esta grande obra. Eu não tenho igreja por trás, eu não tenho ninguém por trás. A única pessoa que eu tenho por trás é meu marido e o Senhor e os irmãos do Oração em Semente. Missionária Carol, Cláudia. Agora nós temos mais, agora aumentou a equipe, o irmão Emanuel, o irmão Anderson, a irmã Isabel, a irmã Paula, hoje a irmã Socorro, a irmã Larissa e a irmã Priscila e o seu esposo, a irmã Socorro, a irmã Adilson. Todos esses começaram agora, entraram mais gente para me ajudar nesta grande obra. E eu quero te dizer que nenhum deles tem salário, nenhum deles recebe nada, não é amor. E sabe o que é isso? Deus envia pessoas como essas para cumprir o propósito. E todos eles estão prosperando. Deus está abrindo os caminhos. Deus tem feito coisas grandes na vida deles. Sabe por quê? Porque é assim, nós temos que dispensar e confiar no Senhor, e Ele cuida de nós. Ele cuida dos nossos. Louvado seja Deus. Então me desculpa por eu ter ficado um pouco emocionado, mas o Senhor é bom e fiel e poderoso, e eu não consigo não ficar, louvado seja Deus, não dizer para você, sinceramente dizendo, eu sou muito transparente, não ficar emocionado com o que Deus tem feito na minha vida e na vida dos que estão ao nosso redor. Eu só tenho a glorificar a Deus e bendizer o santo nome dEle. Ele sabe o amor que eu sei o preço que foi chegar aqui. Então cuidado com o que você fala. Às vezes eu vejo alguém na internet ou em alguns lugares, as pessoas criticando, eu falo, cuidado, você não sabe a história. Pode ser que hoje está torto, mas antes não era torto. Então Deus não deixa dívida com ninguém. Nós temos que ter muito cuidado em quem nós tocamos. Quantas pessoas já vieram me pedir perdão, que eu nem sei quem é, dizer assim, pastor, eu vi você na internet, eu julguei você, eu quero te pedir perdão. Onde eu passava pregando, eu julguei você, eu quero te pedir perdão. Eu falei, minha irmã, vai em paz, Deus abençoe, eu não estou nem aí para isso não. O que importa é Jesus. Porque o que eu tenho não é meu, é dele. Então na hora que ele quiser tirar, ele tira. Isso aqui é só uma carcaça. O que importa mesmo é o Espírito Santo de Deus faz na sua vida e na minha vida. Isso que importa. Então é esse o testemunho que eu gostaria de contar nesta manhã. A pastora glorifica a Deus, a Ele toda a honra, toda a glória, porque dele e para Ele são todas as coisas. Eu agradeço a todos vocês que sempre estão mandando mensagem de carinho. Ore por nós. Nós temos grandes missões. Esse final de semana nós vamos fazer um culto onde nós vamos ter a nossa escolinha, também outro sonho da pastora. Hoje nós patrocinamos uma escola de música e de computação no Vale do Jequitinhonha. O projeto, ele patrocina isso tudo.
nós temos o nosso irmão, pastor lá da Igreja Assembleia de Deus, que fez essa parceria. Eu pedi para ele me ajudar lá, que ele está lá, e ele desenvolver esse projeto junto com os professores. Estão lá, são pessoas que se dispõem a fazer. E este sábado, no Oração em Semente, quem tiver filho, às 16 horas nós vamos fazer um culto de crianças com as crianças do projeto. Você vai ver que coisa linda. Tem crianças lá, o testemunho de crianças, vocês vão ver que coisa linda. Louvado seja Deus. Então participe em nome do Senhor Jesus. Então Deus abençoe vocês, tenham um ótimo dia. Hoje nós temos o culto às 20h30. Pastor Eric vai estar pregando, Mascarenha. E nós temos, Pastor Eric Mascarenha vai estar pregando hoje na nossa live. E você participe. Eu esqueci o nome da cantora, irmãos, me perdoem. Pastor é horrível de nome. Mas hoje à noite tem o nosso culto. Participe conosco em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Obrigada pelo carinho das irmãs, dos irmãos. Que Deus continue abençoando as vossas vidas. Creia e assuma a posição que Deus te deu. Pense assim: existe uma promessa, eu preciso estar no caminho da promessa. E existe um propósito, e eu preciso executar. Porque quem confiou em mim, ele me gerou, ele me criou. E eu vou confiar porque ele me criou. Ele é o meu pai, o meu amigo fiel. E ele vai me dar vitória. É assim que é. Nada vem fácil. Mas quanto mais difícil fica, maior é a nossa vitória. Em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Te dê uma semana abençoada. E nós nos encontramos hoje às 20h30 em nome do Senhor Jesus.